irmãos, eu estava pensando ali e dizendo: Senhor, parece que eu já nasci aqui nesse ministério. Vocês não sabem o tamanho da alegria que está no meu coração hoje aqui. Porque eu olho para cada um de vocês aqui, eu vejo o rosto de vocês brilhando. E eu quero que você se sinta uma pessoa importante hoje aqui. Sabe por quê? Porque, na verdade, vocês são importantes. O Senhor chamou cada um de nós aqui com um propósito. E o propósito de Deus é maior do que o que eu posso imaginar. Deus, Ele é fiel, irmãos. Quantas vezes as pessoas olharam para nós e disseram assim: esse aí não vai dar nada. Esse daí não vai chegar a lugar nenhum. Nada prospera na mão desse daí. Já falaram isso aí para mim, irmãos. Você sabe o que é você ouvir de uma pessoa que você aprendeu a amar e a pessoa falar para você: nada prospera na tua mão. Doeu, irmãos. Doeu. Mas eu fiz uma oração a Deus e falei para o Senhor: Senhor, eu não aceito essa maldição sobre a minha vida. Porque eu não sou meu. O Senhor me chamou. O Senhor não me trouxe do Maranhão para cá para me passar vergonha aqui nesta cidade, não. O Senhor me trouxe aqui com propósito. E hoje, quando eu estava fazendo o batismo ali, o Senhor me fez compreender o propósito dele na minha vida. A cada um dos jovens que nós estava descendo ali nas águas, o Senhor me fez entender que já valeu a pena Ele ter me trazido até este lugar. E chegando hoje aqui, irmãos, vocês não sabem o tamanho da minha alegria. A minha felicidade é grande, porque eu sei que Deus me ama, aleluia. Deus, Ele está neste propósito. Eu estava pensando aqui, dizendo: Senhor, nos dá condição de nós já afastar essa porta para lá. Porque o Senhor vai começar a mandar gente aqui, aleluia. E logo este lugar vai ficar pequeno. Mas é o propósito dEle, é tudo na hora dEle. Abra comigo a tua Bíblia, eu serei bem rapidinho hoje aqui, irmãos. Abra comigo a tua Bíblia no terceiro evangelho de Jesus Cristo. Não, no segundo evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 16 ao 20. Aleluias. Marcos, capítulo 15, versículo 16 ao 20. Eu agradeço a Deus, irmão, pela esposa que eu tenho. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado graça. Ela tem sido a minha companheira. Tem me dado apoio. E eu agradeço muito a Deus. Aquela senhorinha ali dos cabelos brancos que está sentada ali é minha sogra. Eu a tenho como minha mãe. Já não tenho mais a minha mãe. Minha mãe se foi em 2010. E eu a tenho como minha mãe. Vocês não sabem o tamanho da minha felicidade hoje aqui, em saber que Deus, Ele está neste negócio. Os soldados o levaram para dentro do pátio do palácio, isto é o pretório, e reuniram-se todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça de Jesus. E começaram a saudá-los, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Feriram-lhe a cabeça com uma vara, cuspiram nele, pondo-se de joelho, o adoravam.
Depois de zombarem dele, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de o crucificarem. Podeis assentar, meus amados. Querido, eu quero que você preste muito atenção nesta palavra, porque esta palavra aqui, ela está contando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele desceu do céu, se materializou em um homem, pregou a sua palavra, escolheu discípulos, mas o propósito maior dele era de dar a sua própria vida pelas nossas vidas. O maior propósito da vinda de Jesus a esta terra não foi para ser reconhecido como tal, não. Ele veio com o propósito de dar a sua vida em prol das nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Esta data de 25 de maio de 2025, ela vai ficar marcada na história desse ministério. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui com o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. Nenhum de nós somos menos importante do que o outro, não. A promessa de Deus, ela é para nós todos. A promessa do Pai, ela alcançou as nossas vidas. Você já se imaginou no meio de uma população mundial de 9 bilhões de pessoas, e o Senhor olhar do seu trono e ver você no meio daquela multidão e te chamar e falar assim: vem, filho meu, porque tu és meu. Eu te comprei com o meu sangue ali na cruz do Calvário. Eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu paguei um preço que jamais o ouro e a prata e o dinheiro do mundo inteiro pode pagar pela tua alma. Mas para isso, o Senhor Jesus teve que passar por uma situação muito difícil. Quando Jesus, ele faz a última ceia, ele reúne os discípulos e ele vai dizer: eu muito desejei comer com vocês essa ceia, porque será a última vez que eu comerei com vocês aqui esta ceia. Eu só voltarei a comer com vocês quando ela se cumprir lá no reino de meu Deus. Aqui, o pastor está dirigindo a ceia para vocês, mas naquele dia o próprio Jesus vai estar distribuindo a ceia para cada um de vocês. Você já parou para pensar a importância que o Senhor Jesus, ele dá para a tua alma? O Senhor Jesus aqui no versículo 16, ele se entrega aos soldados, pastor Juarez. Porque antes ele tinha orado no jardim e ele tinha dito ali: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que os anjos apareceram ali para alimentar ele, aleluia.
para confortar ele, aleluia. Porque o seu suor, ele estava orando intensamente, e o seu suor se tornou em gota de sangue e caía sobre a terra. Imagine a agonia de Deus lá no seu trono, vendo o seu filho passar pelaquela agonia. Mas Jesus agora, ele se entrega aos soldados. Ele vai passar diante de Pilatos. Ele vai passar diante de Herodes. Ele vai ser julgado pelos homens. E os homens os condenam à morte. E os soldados pegam e o levam para dentro do palácio, em uma sala reservada. E eles vão se reunir em volta de Jesus. E eles vão olhar para o Senhor Jesus e vão dizer: salve o Rei dos Judeus. Eles pegaram uma cana ou uma vara e bateram em Jesus com aquela vara. Eles tiraram as vestes de Jesus e o vestiram como rei de púrpura. E se ajoelharam diante dele e o adoraram. Uma adoração falsa. Porque eles não acreditavam que ele era o verdadeiro rei dos judeus. Que ele era o Filho de Deus que estava na terra para fazer uma missão de resgate pelas nossas vidas. E depois de fazer tudo isto, eles tiram a púrpura e eles vão colocar as suas vestes normal. E eles vão trazer Jesus para fora, diante de toda a multidão. E eles os levam para ser crucificados. E a Bíblia diz que no caminho Jesus com o madeiro sobre os seus ombros. E o carrasco batendo nas suas costas. E aquele chicote que eles usavam tinha uma ponta de osso nele, que quando eles batiam em Jesus, dava para ver as suas vísceras. Mas ele, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Porque o profeta Isaías tinha profetizado no capítulo 53. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele os levavam, fazendo Jesus carregar aquela cruz pesada pelas ruas central de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele pisava no chão, cada passo que ele dava, a marca do seu sangue ficava ali. Mas ele não abriu a sua boca. Ele suportou tudo por amor a mim e a você. Por isso que você está aqui nesta noite. Por isso que você veio aqui nesta noite, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele te ama de uma maneira especial. Você é importante para Ele. Talvez você diga: pastor, você não sabe o que eu tenho passado na minha vida. Eu não preciso saber, sabe por quê? Porque quem tem que saber da sua vida é o nosso Deus. Porque o pastor não tem a solução para teus problemas, não. Mas eu sei de alguém que tem a solução para os teus problemas, que é o Senhor Jesus. Porque Ele deu a sua vida pela tua vida, para que você estivesse aqui hoje. E Jesus, Ele vai caminhando e de repente Ele cai
com o peso daquela cruz. Ele já está enfraquecido, mas ninguém poderia ajudar ele. Mas de repente aparece um certo Simão Cirineu. Este homem, ele mora nos campos, nas montanhas, mas ele descia uma vez por ano em Jerusalém para participar da aspersão do sangue que o sacerdote usava. Para quem recebesse um pingo do sangue que o sacerdote espiava sobre a pessoa, os seus pecados eram perdoados. E ele está com as suas vestes brancas. Ele não podia sujar as suas vestes, porque se tivesse uma sujeirinha, ele não poderia participar da cerimônia que ele ia participar. E era tão importante aquela cerimônia que ele descia as montanhas uma vez por ano para participar deste negócio. Mas os soldados olham para ele e dizem assim: vem cá você, ajuda ele a levar a cruz. Ajuda ele a levar a cruz. E a Bíblia diz que o homem não hesitou. Ele pega a cruz de Jesus, coloca sobre os seus ombros. A Bíblia não diz quantos metros ele levou, mas ele levou. Ele não se importou com a sua roupa branca. Ele sabia que ele ia se sujar de sangue. Mas sabe o que ele fez? Quando ele terminou, ele não foi para a cerimônia que ele ia. Ele voltou para a sua família. E o Espírito de Deus revela a ele: tu não recebeste apenas uma gota de sangue, mas tu foi lavado com ele. Oh, aleluia. Tu foi lavado com ele. E ele chega na sua casa, ele abraça a sua família, porque ele quer transmitir um pouco daquele sangue para a sua família, porque ele estava lá para buscar em prol da sua casa. Quantos de nós estamos aqui buscando em prol da nossa casa? Quantos estamos aqui lutando pela nossa família, pela nossa casa? Quantos de nós estamos aqui diante de Deus dizendo: Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha, cuida do meu esposo, da minha esposa, cuida da minha família, Deus, cuida dos meus netos. É porque você entendeu que você está no lugar certo. O Senhor te trouxe aqui para te falar que você está no lugar certo. E Jesus, ele pega de volta a sua cruz e ele vai subindo o lugar da caveira, o Gólgota. Pastor Zezinho, o chicote vai comendo sobre as suas costas, mas ele não abre a sua boca, porque ele tinha um propósito. Uma certa vez, ele disse para o discípulo: olha, bem-aventurados que não me viram, mas vão crer. Mas nós temos a esperança de um dia ver Ele como Ele é. Você vai sentar na mesa com Ele, aleluia, para participar desse mesmo banquete aqui. Você vai poder sentar na mesa e você vai olhar e você vai ver a expansão daquela mesa. E você com as tuas vestes brancas lá, aleluia, esperando receber da mão do mestre o cálice, o pão que ele mesmo vai servir para você, aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por isso que nós viemos aqui nesta noite. Porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos dá a sua graça.
O Salmo de número 69, versículo 20. Ele diz ali que ele deu as suas costas para ser chicoteado. Por amor a você, por amor a mim. Ele deu a sua face para ser esbofeteada por amor a mim, por amor a você. E ele suportou tudo calado. Achou aí, Marlene? Afrontas me quebraram o coração. Afrontas me quebraram o coração. E estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Glória a Deus. O momento que ele estava ali pendurado na cruz, ele olha para a sua frente, para o seu lado, e ele vai dizer: cumprir-se a palavra que a seu respeito está escrita. Eu estou fraquíssimo. Olhei, esperei por ajuda, mas não houve ninguém que me ajudasse. Meu Deus. Mas por volta da hora nona, a Bíblia diz que o céu, que o tempo vai escurecer. E ele vai bradar em sua voz: Lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Porque a Bíblia diz que nem o próprio Deus resistiu a olhar para o seu filho ali na cruz. E ele monta em um dos seus querubins, e ele deixa o seu trono, e ele vai voando nas asas do vento. Jesus suportou tudo isso por amor a mim e por amor a você. Ele suportou tudo pela nossa causa, pela nossa alma, pela nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, que Ele possa cuidar de cada um de nós, que Ele possa operar o seu milagre nas nossas vidas, que Ele possa derramar da tua unção sobre a vida de cada um de nós, e que nós possamos reconhecer que nós temos valor para Ele. Você não é qualquer um, não. Você não é ninguém, você é uma pessoa especial para Ele, porque assim que Ele fez por você, Ele deu a sua própria vida para que você tivesse vida. Amém?